Posso citar mais um caso aqui, já que a gente está trazendo? Opa! E acho muito bom porque fica palpável, né? Porque os bolsonaristas e os golpistas, eles estão tentando subverter o que aconteceu de fato, né? A realidade, para dizer, mas eram os pobres coitados, né? Vai o Jair Bolsonaro dizer lá na entrevista pro Léo Dias, que até o Léo Dias vira para ele e fala, pobres coitados? Até ele, né, diz isso pro Bolsonaro. E hoje, o Alexandre de Moraes também, a gente está falando desse bojo dos julgamentos, né? O Alexandre de Moraes votou para condenar 14 anos de prisão uma outra golpista do 8 de janeiro, você está vendo a imagem na sua tela, foi muito simbólica essa história, que é a Débora Rodrigues dos Santos, a acusada de pichar a frase "perdeu o mané" na estátua. A estátua à Justiça, né, que fica em frente à sede do STF, você está vendo agora a imagem aí na sua tela. Não são pobres coitados, evidentemente, né? Era uma porrada de gente em Brasília que fez uma invasão ao Palácio do Planalto e nessa invasão depredou um monte de coisa ali dentro, de fato, numa tentativa de conseguir chegar até um golpe de Estado. Inclusive, é muito estranho o fato de não ter polícia ali para conter esse tipo de ato, né? É uma questão que a gente pode se questionar sempre. Porém, mais do que isso, é importante também se questionar a tentativa de tornar esse evento do 8 de janeiro em um evento de pessoas ingênuas, inocentes, que estavam ali meio que sem saber o que estavam fazendo. Essa tentativa de transformar os manifestantes que tentaram dar o golpe no dia 8, que participaram dessa tentativa, em crianças inocentes, ingênuas do que estava acontecendo. Essa tentativa em transformá-los somente enquanto pessoas que, no fundo, tinham algumas reclamações e queriam uma mudança no país e não sabiam muito bem como realizar essa mudança. Uma coisa é óbvia, né? Nem todo mundo, provavelmente a grandíssima maioria que estava ali, não era fascista propriamente. E isso é uma coisa que vem sendo dita já há um bom tempo, desde a primeira eleição do Bolsonaro, de que a maioria das pessoas que votaram nele muito provavelmente não são fascistas. Mas há uma diferença entre ser fascista e ser irresponsável, não ter a responsabilidade devida sobre os próprios atos, sobre os atos que comete, independentemente daquilo que se acreditava estar fazendo. A tentativa de retirar a responsabilidade do ato para cada manifestante, seja individualmente ou em grupo, no fundo é uma tentativa de manter aqueles que realizaram uma violência política meio sem noção no 8 de janeiro no convívio político, como se nada tivesse acontecido. Como se tudo não passasse de uma grande brincadeira, de uma grande coincidência ou de um momento animalesco de colocar para fora os instintos e de repente, se utilizar de uma movimentação política de golpe para dar vazão para uma insatisfação específica. Algo que não estaria no nível da consciência, mas no nível do animalesco, no nível do instintivo e, de certa forma, no nível da ingenuidade. O bolsonarismo, que é, acima de tudo, cristão, Deus acima de tudo, né, evoca, portanto, que se dê outra face e evoca também que se perdoe. E, novamente, aparece aqui o perdão como um elemento que funciona para manutenção da violência e para desconsideração da sua gravidade. No fim do dia, um possível perdão dos manifestantes do 8 de janeiro também significaria ou guiaria para um possível perdão para o próprio Bolsonaro enquanto quem estava ali, de certa forma, né, comandando a tentativa de golpe. É retirar a responsabilidade dos manifestantes para retirar a própria responsabilidade em cima do quase golpe que aconteceu no Brasil em 8 de janeiro. Mas a quem interessa esse tipo de perdão, esse tipo de suposta anistia? A quem interessa isso? Porque eu tenho certeza que a maioria da população tá cagando para esse povo. Tá cagando demais para esse povo. E eu também tô. E você também tá?